Era uma vez um jovem que vivia em uma pequena vila nos pés de uma montanha. Esse jovem era conhecido em toda a vila por sua preguiça. Ele passava seus dias deitado à sombra de uma árvore, cochilando e sonhando acordado, enquanto os outros moradores trabalhavam duro nos campos e oficinas. Um dia, um sábio monge veio à vila e chamou o jovem até ele. "Meu filho", disse o monge, "tenho uma tarefa para você. Quero que suba ao topo daquela montanha e traga de volta uma única pena do pico mais alto." O jovem olhou para a montanha e zombou. "Isso é impossível", disse ele. "Sou muito preguiçoso para subir até lá em cima." O monge sorriu e disse: "Ah, mas você vê, a pena que procuro não está na própria montanha. Ela está do outro lado da montanha, em uma caverna que só pode ser alcançada subindo até o topo e descendo o outro lado." O jovem ficou intrigado. Ele nunca tinha ouvido falar dessa pena, e a ideia de uma tarefa tão única despertou sua curiosidade. Então ele decidiu aceitar o desafio do monge. A subida foi longa e difícil, e o jovem logo ficou sem fôlego e suando profusamente. Mas à medida que subia cada vez mais alto, começou a sentir uma sensação de euforia e excitação que nunca havia sentido antes. Quando finalmente alcançou o cume, estava exausto, mas radiante. Olhou para a vista deslumbrante diante dele e sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Mas o verdadeiro desafio ainda estava à frente. O jovem precisava descer o outro lado da montanha e encontrar a caverna onde a pena estava supostamente localizada. A descida foi ainda mais perigosa do que a subida, e o jovem tropeçou e caiu muitas vezes. No entanto, ele perseverou, impulsionado pela promessa da pena que o aguardava. Quando finalmente chegou à caverna, viu a pena brilhando sob a luz que entrava pela entrada. Ele a pegou e maravilhou-se com sua beleza. Mas logo percebeu que tinha um problema. Como iria voltar à montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento, ele considerou desistir, mas então lembrou da sensação de realização e orgulho que havia sentido quando chegou ao cume. Sabia que tinha a força e a determinação para fazer tudo de novo. E assim, escalou novamente a montanha com músculos doendo e os pulmões queimando, mas sem desistir. Empenhou-se em continuar, impulsionado pelo conhecimento de que havia superado sua própria preguiça e alcançado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente entregou a pena ao monge, este sorriu e disse: "Muito bem, meu filho. Você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo a ser aceito ou tolerado. É um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado." O jovem assentiu, compreendendo a sabedoria das palavras do monge. Ele percebeu que sempre foi capaz de coisas grandiosas, mas que sua preguiça o havia impedido. Agora sabia que tinha a força e a determinação para superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que a preguiça não deve ser aceita ou tolerada. É um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado. Quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resistência dentro de nós que nunca imaginávamos existir. Para vencer a preguiça, devemos nos desafiar e estabelecer metas ambiciosas, por mais difíceis que possam parecer. Devemos nos esforçar além de nossos limites e perseverar mesmo diante de contratempos e obstáculos. Também é importante cultivar disciplina e consistência em nossos hábitos e rotinas diárias, estabelecendo uma programação e mantendo-a, para construirmos bons hábitos que nos ajudem a manter o foco e a produtividade, mesmo quando não estamos com vontade. Outro aspecto importante para superar a preguiça é cultivar uma mentalidade de crescimento, o que significa encarar desafios e fracassos como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de razões para desistir. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos reformular nosso pensamento sobre o fracasso e usá-lo como um catalisador para melhorias e progresso. Em última análise, superar a preguiça requer disposição para sair da nossa zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que se apresentam à nossa frente. E assim, o jovem abraçou as lições aprendidas com o desafio do monge e embarcou em uma jornada de transformação. Não mais satisfeito com uma vida de preguiça e ociosidade, ele se comprometeu a se aprimorar e desenvolver qualidades que o levariam a novas conquistas.
Ele começou definindo metas ambiciosas para si mesmo. Reconheceu que ao quebrar tarefas maiores em etapas menores e gerenciáveis, ele poderia abordá-las com determinação e foco. Todos os dias, desafiava-se a completar tarefas específicas e, à medida que as realizava uma a uma, sua confiança e autoestima cresceram. Para apoiar sua nova determinação, ele buscou a companhia de pessoas com pensamentos semelhantes, que o encorajavam e compartilhavam suas aspirações. Buscou orientação de mentores sábios e aprendeu com as experiências daqueles que haviam superado grandes desafios em suas vidas. As histórias dessas pessoas serviram como fonte de motivação e garantiram que ele estava no caminho certo. Além disso, o jovem compreendeu que a consistência era essencial para alcançar o sucesso. Ele estabeleceu uma rotina diária que incluía hábitos saudáveis, exercícios físicos e momentos de autoavaliação. Entendia que o progresso poderia ser gradual, mas permaneceu paciente e comprometido, consciente de que mudanças significativas levam tempo. Com o passar do tempo, os esforços do jovem começaram a dar frutos. Ele experimentou uma sensação gratificante de realização ao concluir tarefas que antes considerava impossíveis. Ao superar suas limitações e não permitir que a preguiça governasse suas ações, ele descobriu uma nova alegria de viver. Em sua jornada contínua de autodesenvolvimento, o jovem encontrou desafios e adversidades, mas não se deixou abater por eles. Em vez disso, encarou-os como oportunidades de crescimento e aprendizado, assim como o sábio monge havia lhe ensinado. À medida que sua atitude e determinação mudavam, a reputação do jovem na vila também se transformava. Ele não era mais conhecido por sua preguiça, mas sim por sua ambição, resiliência e atitude positiva. Sua transformação inspirou os que estavam à sua volta, tornando-se uma fonte de encorajamento para aqueles que também buscavam superar seus próprios desafios. Com o passar dos anos, o que antes era um jovem transformou-se em um indivíduo maduro e realizado. Ele alcançou metas que antes pareciam inatingíveis e encontrou sucesso em diversas áreas da vida. No entanto, jamais esqueceu a lição aprendida com o monge e a pena. O jovem reconheceu que a jornada de superar a preguiça e abraçar desafios era uma busca contínua. Sabia que não importa o quanto alcançasse, sempre haveria novas montanhas a escalar e novas penas a buscar. No entanto, com a força, determinação e sabedoria adquiridas com o desafio do monge, ele estava preparado para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. E assim, a história do jovem que um dia viveu em uma pequena vila nos pés de uma montanha continua a nos lembrar que a busca pelo crescimento e autodesenvolvimento é uma aventura ininterrupta. Com a mentalidade certa e a coragem para enfrentar desafios, podemos superar a preguiça, transcender nossas limitações e descobrir o extraordinário potencial que reside dentro de cada um de nós. Obrigado por assistir. Para mais conteúdos interessantes como este, lembre de se inscrever no canal. Temos vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo.